Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Como é que os irmãos estão? Creio que estão bem. Nós vamos também apresentar mais uma leitura de um livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, aqui, ó, Deus Pai, Deus Filho. Primeiro volume de uma série de 3 pelo famoso pregador. Nós temos aqui mais 2 dele, que é Deus, o Espírito Santo, e o outro é a Igreja e as últimas coisas. Eu gostaria de ler com os irmãos algumas informações acerca deste livro, a sua importância para nós. Se você puder adquirir, eu recomendo, tá bom? Recomendaria muito você adquirir, ok? Então, vamos lá. Eu gosto de fazer uma leitura apenas introdutória para nós conhecermos um pouco o pensamento, mas antes disso nós vamos dar uma olhada. Na frente nós já lemos, né? Grandes Doutrinas Bíblicas, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Grandes Doutrina Bíblica, e primeiro volume de uma série de 3 pelo famoso pregador, da editora Pés, tá bom? E nós vamos agora olhar atrás do livro, tá bom? Deixa eu botar aqui para ele focar um pouquinho. Opa, aí. O que nós temos aqui, ó? Grandes Doutrinas Bíblicas, Deus o Pai e Deus Filho. Esse livro vai tratar praticamente, que são mais ou menos 470 páginas sobre estas duas doutrinas, tá bom? Deus Pai e Deus o Filho. E aí diz assim, ó, no primeiro volume de uma nova e importante série de grandes obras, escrita por Martyn Lloyd-Jones, o destacado pregador, explora a Bíblia a fim de encontrar as essências da fé cristã. O próprio caráter de Deus e a vida e a obra de seu Filho são o centro de tudo. Com clareza, fervor e aplicação prática, aqui está um atraente convite para descobrir as riquezas da graça de Deus e discernir mais profundamente a transformação que se fez possível pela cruz de Cristo. Dr. Lloyd-Jones foi um eficiente médico cirurgião que, em 1927, deixou a prática da medicina e tornou-se ministro de uma igreja no sul de Gales. Posteriormente, por 30 anos, até a sua aposentadoria em 1968, ele ministrou na Capela de Westminster, em Londres. Muito bem, meus queridos, nós agora vamos adentrar ao livro e eu queria ler aos irmãos o sumário, o índice do livro, tá bom? Tem um prefácio e eu vou ficar somente no prefácio. E em outro vídeo nós estaremos trabalhando primeiro ponto, ou primeiro capítulo que ele quer trabalhar. Vamos para o índice? O índice diz assim, tem o prefácio, e aí nós temos praticamente 33 capítulos, tá bom? E aí eu vou na sequência, não vou dizendo o número para a gente pegar mais tempo. O primeiro é meu propósito e método, a seguir a revelação, depois nós temos a autoridade da Bíblia, e depois como achamos as doutrinas, a existência e o ser de Deus, os atributos da personalidade absoluta de Deus, os atributos morais de Deus, os nomes de Deus e da Santa Trindade, os decretos eternos de Deus, os anjos bons, o diabo e os anjos apóstatas, a criação do mundo, a providência, a criação do homem, a imagem divina do homem, a queda, a posteridade de Adão e o pecado original, a corrupção original, redenção, o plano eterno de Deus, o pacto da graça no Velho Testamento, o pacto da graça no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, a encarnação, evidências para a deidade e a humanidade de Deus, de Cristo, Deus homem, a doutrina, Cristo o profeta, Cristo o sacerdote, a expiação, substituição, a necessidade de expiação, Cristo o vitorioso, as bênçãos do novo pacto e, por último, Cristo o Rei. Amém, meus queridos?
Vamos agora fazer uma leitura do prefácio. Nas noites de sexta-feiras, após a guerra, o Dr. Lloyd Jones passou a manter reuniões de debates numa das salas da Capela de Westminster, em Londres. Os temas desses debates versavam sobre questões práticas da vida cristã, e as reuniões eram frequentadas por um grande número de pessoas. As questões que surgiram demandavam um sólido conhecimento de todo tipo de ensino bíblico. Às vezes surgiam também problemas doutrinários com os quais o doutor tinha que tratar, geralmente em sua conclusão, no encerramento do debate. Em parte era resultado disso, e em parte porque o número foi se tornando muito grande para a sala comportar, e talvez também porque as pessoas que lhe pediam informações sobre as doutrinas bíblicas eram tantas que ele começou a sentir a necessidade de mudar a reunião noturna de sexta-feira para a própria capela e ministrar ali uma série de preleções sobre esses grandes temas. Ele fez isso de 1952 a 1955. Deixa eu fazer uma observação aqui, queridos. Todos os livros do Dr. Martyn Lloyd Jones, e aqui eu tenho alguns, também eu tenho alguns aqui, e alguns eu consegui também, alguns irmãos adquiriram, são praticamente preleções, são praticamente estudos, seminários. Então você percebe que ele não saiu para um lugar isolado, como o escritor normal faz, e copia, não. Aqui são transliterações dos próprios sermões. Então, quando você lê, você percebe que, de fato e de verdade, você está lendo o sermão e você se encontra até mesmo sendo alimentado de ouvir um homem como esse, tá bom? Então, é muito importante que você adquira esses livros e tenha esse entendimento e essa observação. Ele fez isso de 1952 a 1955. Vejam só, 3 anos ministrando e fazendo reuniões acerca desses 3 livros, tá bom? Muito bem, vamos lá. E então, deu início à sua magistral série sobre a Epístola aos Romanos, a qual deu seguimento até sua aposentadoria em 1968. As preleções doutrinárias eram muitíssimo apreciadas pelas grandes congregações que a ouviam, e ao longo dos anos, muito tem dado testemunho da maneira como, por meio delas, sua vida cristã se fortaleceu. Mais tarde, o próprio doutor se sentiu mais satisfeito em pregar sobre doutrinas como parte da exposição regular, como certa vez afirmou. Se as pessoas desejam conhecer uma doutrina em particular, poderão encontrá-la nos manuais de doutrina. Mas a grande força de seus estudos doutrinários consiste em que eles não são áridos compêndios de preleções. Ele era, acima de tudo, um pregador, e isso se salienta em todas as suas preleções. Ele era também pastor e desejava que homens e mulheres compartilhassem de seu senso de admiração e de sua gratidão a Deus pelos fatos poderosos do Evangelho. Daí, sua linguagem clara e destituída daquela complexa fraseologia acadêmica. À semelhança de Tyndale, ele queria que a verdade se revestisse de palavras compreensíveis ao povo. Outro desejo seu era que o ensino não ficasse só na cabeça. Por isso, há em cada preleção uma aplicação para que se assegurasse que o coração e a vontade também fossem tocados. A glória de Deus era a sua principal motivação na ministração destas preleções. Os que conhecem a pregação e os livros do Dr. Lloyd Jones, ao lerem as preleções, haverá de se lembrar que seus pontos de vista sobre alguns temas se desenvolveram ao longo dos anos e que suas ênfases provavelmente nem sempre eram as mesmas. Todavia, esta constitui parte da riqueza do seu ministério.
como foi do ministério de muitos dos grandes pregadores do passado. Não obstante, no tocante às verdades essenciais e fundamentais da palavra de Deus, não há qualquer mudança em sua proclamação, e nenhum som incerto ter se emitido. Temos encontrado certa dificuldade na pregação destas preleições para a publicação. Elas foram há muito tempo pronunciadas e gravadas em fitas, de modo que em certos lugares houve dificuldade em decifrar-se as palavras e algumas fitas se perderam. Além disso, só pouquíssimo das preleições foi taquigrafado e assim, num ou dois casos, não temos nem fita nem manuscrito. Afortunadamente, contudo, o doutor guardou suas anotações pessoais de todas as preleições e assim as temos usado, embora naturalmente significa que esses capítulos não se acham tão completos quanto os demais. As fitas do doutor são distribuídas pelo Martin John Record Trust, e de todas as suas fitas, o maior número de pedidos consiste nestas preleições doutrinárias. A carência de conhecimento das verdades vitais da fé cristã é maior agora do que antes, com certeza, ainda maior agora do que na década de 50. Portanto, a nossa oração é para que Deus use e abençoe estas preleições novamente para o nosso fortalecimento e para a glória dele. Os editores. Tá bom, meus queridos? Graças a Deus nós já lemos o prefácio. No próximo vídeo nós estaremos lendo alguma introdução sobre esse aqui, o meu propósito e método, tá bom? Muito bem, que Deus em Cristo vos abençoe. Deixe o seu like, comente, se inscreva e compartilhe. Isso é muito importante para que esses vídeos, querido, possam chegar a mais pessoas que se interessam por doutrina, por leitura bíblica de alto nível, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe.